Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 19 graus, manhã maravilhosa aqui em São Paulo. Penúltimo pregão da semana, do mês, do trimestre e do semestre. São 10 horas e 16. Eu inicio os trabalhos com o racional do YouTube falando em buy, compra, compra, compra. 119,050 é um alvo provável para hoje. Quando estava na mínima, eu comentei sobre isso, né, praticamente na mínima, que havia aí 1.500 pontos aproximadamente, pelo menos, de movimentação positiva, e eu acredito que a gente vai acertar. Né, você faz aqui o 119,950 menos 118,375, que estava um pouquinho acima da mínima, da 1.575, então deve realmente buscar essa região, que é um eixo de W capaz de jogar o preço a 121.400 se for rompido. Talvez rompa hoje e busque 121.400 ou 121.595 amanhã. Nós temos aqui um fundo duplo, um rompimento falso de 118.450, fora da banda, dentro da banda, uma região de suporte, fundo que gerou um repique importante também a partir do meio-dia do dia 27. Então, durante a gravação, eu acredito que busque algo perto de 119.400, 119.350. Ok? É a abertura do mercado à vista ocorrendo. Muito bem. Queridos, amanhã nós faremos a rolagem do mini dólar. No momento nós estamos no N23, migraremos para o Q23. Mesma quantidade, logo após a abertura, menor intervalo possível de tempo entre as ordens. Eu, por exemplo, tenho venda de 110 mini contratos. Eu prefiro vender, quando a gente mandar o comando amanhã, umas 9h05, 9h10, 9h20, enfim. Logo após a abertura. Eu gosto de vender, no caso, o novo contrato, para ver se está liberado na minha plataforma, se está tudo certo. E aí depois eu encerro o que carregamos no momento, na ponta vendedora. Vai mudar um pouco o preço médio, né? Hoje está 5.466. Ele vai mudar, né? Por exemplo, aqui a gente vê a diferença de preço, né? Em 23, 24 pontos. Então vai mudar provavelmente talvez entre 23, 24, 25 pontos. Então isso é natural, muda após a rolagem. Então já está definido, faremos a rolagem sim. Então vai ali para 5.490 por ali. Ok? Professor, amanhã eu vou estar enrolado na abertura tal. Posso rolar hoje no final do pregão sem problema nenhum. Tomei um pouquinho do meu Red Bull. Aqui hoje eu estou tomando o tradicional. Sobre o mini dólar no gráfico de 30 minutos, ainda o contrato corrente, provável que monte aqui um topo mais baixo que o anterior e ceda. Hoje de manhã eu falei região de 4.800. Talvez, se voltar na mínima e perder alguns pontos, já é interessante. Né, o mini dólar. Mas eu penso que dá para, por exemplo, quem opera na venda, né, entendendo que haverá um topo mais baixo que o anterior, até pela redução de volume, é provável que volte pelo menos para mínimo, ou 4.820 pelo menos. Ok? Então, uma vez feita a introdução, queridos, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. E à tarde farei live, reader e também o programa Clique. Legal. E só para constar, né? Parece brincadeira, mas não é, né? Eu lancei o desafio do voo de 9.000 pontos da Águia na terça-feira. Eu já estou acostumado com isso, não me abala nem nada, só estou explicando para vocês verem a complexidade do nosso trabalho. Mas a gente tira de letra, eu já estou nisso há muito tempo. Então na terça-feira eu lancei o desafio e o mercado subiu. Né? Ele saiu ali de 119.500, ele foi a 121.400. Aí o pessoal, mas eu fiquei de fora do desafio e tal. Não tem desculpa, voltou. Ontem veio na mesma região,
e hoje na mesma região que eu lancei, que foi o 118.500 o 118.590. Foi aqui mais ou menos, né? Então, foi 118.590, fez mínima 118.545, ontem deu oportunidade, os 118.450 e hoje 118.375. Então, o tiro de 9 mil pontos, ninguém que tem interesse vai ficar de fora. Ok? Então não tem desculpa. Pô, mas eu já estava comprado sim, pessoal, só que muita gente não tava. Tem gente nova entrando no grupo também. Ok? De uns 15 dias para cá, mais de 100 pessoas, talvez umas 150 entraram no grupo. Ok? Maravilha. E aí a gente já tem um alvo também para operação na ponta compradora. Giovano Augusto de Oliveira, show, professor. Obrigado pelos ensinamentos que nos oferece. Um suporte forte para nossa atuação na Bolsa. Muito obrigado pelo carinho e reconhecimento. Tudo de melhor a você e seus familiares. O Alex Paiva, fala professor, tudo bem? Melhor agora, querido. Poderia analisar a BBV e ADP? Estou querendo colocar na minha carteira internacional. Desde já agradeço a disponibilidade em ajudar. Disponha. Para mim é um prazer, uma satisfação. Então vamos ver aqui. Gráfico diário. A BVI. Temos um fundo duplo. É uma compra ousada, mas é uma situação de compra. Né? Fundo duplo, um eixo aqui em cima. O volume manteve-se na média, até um pouquinho acima. Né? Se você gosta de esperar confirmações, seria no rompimento de 133 com 17, né? Que seria o rompimento da máxima de ontem, candle, que marcou a mínima do movimento. E ADP. Automatic Data Processing. Já é um caso de virada. Nós temos o primeiro fundo, o segundo fundo mais alto que o anterior. Entre os dias 23 e 26 no Pierce Line Pattern, situação de compra também. Maravilha! Então vamos lá. Mearim Pereira, professor, considerando os fundamentos, ramo de atuação e liquidez, já tenho posição na Semin, mas estou analisando aumentar essa posição. Vamos estudar o caso. Que é CSN Mineração. Ela faz parte, né, do nosso portfólio oficialmente. E faz todo sentido. Está na base de uma cunha, linha de retorno, ponto importante para aumentar a exposição. Simples assim. Patrícia Takai está todos os dias conosco, muito obrigado pela sua participação. A BB Seguridade é boa para ação de guarda, tem outra para indicar? Obrigado, eu sei que você tem Vale, né? Está comprado em Vale aí conosco. A BBSE3, o meu racional hoje é se esses ativos, alguns ativos valem para bater a renda fixa, né? E eu acredito que sim. A BB Seguridade aqui em cima não era interessante, montando o fundo é. Está rompendo média de 21 e é isso. É válido, vale a pena sim. Ok? Querido amigo Zé Carlos Oliveira, valeu amigo like 58, obrigado. Professor, esse setor de frigoríficos não vai. Sempre tem uma vaca louca no caminho. Pode analisar o setor, desde já agradeço. A China está sempre também restringindo, né, a carne brasileira, é um caso sério. Você está correto. Nós temos uma representante desse setor. Outro dia um aluno me escreveu para trocar ideias, né? Esse processo que a gente sempre faz de carinho com o aluno, atenção. E ele tinha todos os frigoríficos em carteira. Caramba, né? Se dá certo, é genial, mas assim, eu não gosto de repetir muitas ações, a não ser que você tenha mais de uma carteira, né? Mas eu, particularmente, então ele tinha JB, SS3,
Aí fica muito concentrado. A não sei que você tenha mais de uma carteira e o setor seja promissor, como imobiliário, por exemplo. Então, JBS, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria. Será que a gente pode considerar a BR Foods um frigorífico, né? Mas enfim. BR Foods, ela tem aqui uma correção. Parece montar uma pinça, eu tô fora, não compraria também. BIF 3, que é Minerva. Essa faz sentido comprar, provavelmente vai acionar um pequeno pivô a 10,60 para depois o maior a 11,55. Mas eu, apesar de não ser um ativo que me empolga, que me traz, sabe, uma grande expectativa, mas eu ainda prefiro o Marfrig. Ainda mais testando o topo anterior, que é 7,11, está montando aqui um Arami. Então o Marfrig eu acredito que é uma compra mais técnica, com maior potencial. Ok? Maravilha. O mini índice ele fez o movimento, né, que nós comentamos de buscar algo perto ali de 119.400, 119.350 no intraday. Ele foi até 119.370 e é uma simetria favorável à alta. Né? Um candle forte, rompimento de 119.210, então tem uma pequena resistência a 119.685 e depois 119.950, que eu acredito que alcance hoje, como eu falei desde cedo, lá quando estava na mínima no Telegram. Quando o mercado está subindo, é fácil falar que vai alcançar um objetivo, uma resistência. O difícil é quando ele está caindo, né? É o que eu comentei ontem. Maravilha. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência um pouco diferente. Vou falar das commodities e dos astros. Então a primeira é o petróleo, WTI. Mais do mesmo. Hoje é mais provável que o petróleo suba. Hoje eu digo nesse momento, não que vai alcançar esse patamar hoje, né? Até 72,72 é uma simetria em V e tem aqui 3 fundos, é um fundo triplo. Ok? Petróleo, eu faria um estudo que eu acredito que possa nos ajudar em uma leitura de curto prazo, que seria traçar essa LTB. Se romper com propriedade, ele pode inclinar-se para cima. Aí nós temos o Brent negociado na ICE em Londres. Ó, já não se aplica esse estudo, percebam? Talvez algo nesse sentido. Estaria formando um grande triângulo. Eu não vejo fundamentos para uma alta absurda no petróleo. Então tem assimetria nesse caso aqui, um fundo duplo. Deve buscar 77,20 no curto prazo, mas não acredito que ele entre em tendência, pelo menos não agora. O minério, ele está orientado pelo desenho de um canal de alta, forma um topo mais baixo que o anterior. Então o minério realmente é um caso, né, sério, né? Ele não desenvolve, mas vem de um movimento de alta forte, então provavelmente aqui é uma correção. Até a proporção não deflagra a figura nos seus mínimos detalhes e tal, mas é quase a ideia. Vejam, eu consigo conectar os fundos e consigo conectar os topos. Passa uma ideia de mastro bandeira, que teríamos uma variação flâmula. Né? Eu não estou dizendo que é exatamente mastro bandeira, eu sei da proporção, tudo claro, uso muito o padrão. Mas ele passa essa ideia, esse desenho, esse estilo, né? Esse padrão. Muito bem. Ó, Habib's encolhe o tamanho de restaurante e foca em shopping. Quase eu fui um franqueado do Habib's há um tempo atrás. Eu acho que foi... Depois eu fui ver detalhes. Eu estudei Habib's e Outback. Outback a brincadeira é diferente. É outro patamar, assim. Aí do Habib's eu caí fora.
Outback, se tiver alguns milhões aí para investir, é válido. Só que o Outback é outro processo. Então, pessoal, a Bolsa de Xangai deve desenvolver o movimento de recuperação rumo a 3.270. É isso que indica, fora da banda, dentro da banda. Nós temos o índice Nikkei, caminha para renovar as máximas em 30 anos. Os astros agora, Small 11, absolutamente técnico movimento, está testando e respeitando a média de 21. Aí nós temos o IFNC, idem, testando e respeitando a média de 21. Índice do setor imobiliário, testando e respeitando a média de 21. O IMAT precisa ser protagonista dessa movimentação, porque ele está descontado, digamos assim, que ele tem lenha para queimar. Naturalmente está atrasado em relação aos seus pares. E outra, né, pessoal? Commodities em alta, dólar em baixa, né? Então ajudará também no nosso objetivo. No caso do mini dólar, índice de energia nem chegou a testar a média de 21, já reagiu, mostrando força, maturidade, resiliência. E a melhor notícia de hoje, índice de consumo forte, depois do relatório trimestral de inflação. Isso é fantástico. Ok? Bolsas americanas abrindo agora, então vamos lá. Títulos americanos de 10 anos chamam a atenção. Teve essa reunião ontem, né, promovida pelo Banco Central Europeu. Todo mundo falando em aumento de juros, que a inflação está persistente. Aí é uma reação natural dos títulos americanos de 10 anos. Estamos de lado aqui a vários pregões, tem uma LT bem importante. O índice de tecnologia Nasdaq, mais do mesmo, testou a média de 21, respeitou. S&P quase testou a média de 21, respeitou. E Dow Jones, logo abaixo da média, respeitou um topo anterior, marcado no dia 19 de maio, e tem uma simetria em V, com alvo a 34.588 e um gap para puxar preço, fantástico. No caso do VIX, mais do mesmo, não está interessante nem para compra nem para venda. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, idem. Um repique aqui que nem chegou até a média. E hoje eu compraria EWZ. Imagina que eu tivesse o interesse em comprar EWZ e estivesse esperando uma oportunidade. Você tem um teste de um topo anterior, marcado dia 2 de dezembro, da média de 21, uma situação de compra. Certo? Bolsa do Reino Unido, hoje ela é a diferentinha, né? Mas acionou aqui um martelete, tá fraco o movimento. Bolsa de Paris já mostra mais força, rompendo médias e respeitando a parte baixa de um canal. É uma orientação importante para os negócios. Índice DAX idem, né? Montando aqui um fundo arredondado, simetria em U. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. MME caindo 0,80. É interessante que ele não perca 985,70 como suporte, senão fará um pivô de baixa. Apesar do Brasil ser a bola da vez e ter as suas particularidades, fluxo para mercados emergentes é um bom sinal para as nossas pretensões, né? Virá fluxo russo para o Brasil? Sim, é uma teoria que eu falei nos últimos dias e semana passada, por exemplo, já veio. Ontem a gente viu fluxo cambial, teve fluxo financeiro positivo e, sem dúvida, a parte disso é dinheiro russo, pessoal. Você vai colocar grana na Rússia hoje? Pode até colocar em mercado de derivativos, com alavancagem, mas não muito recurso. Hoje se colocaria a grana onde? Brasil e México ou na Rússia e na Turquia? Não que seja necessariamente essa formação de dupla, mas eu sou um gestor, eu vou colocar dinheiro em mercados emergentes. Você pega o Brasil com múltiplos atraentes, eu vou arriscar na Turquia e na Rússia, eu coloco no Brasil e México, ou na Índia, ou na China. Correto? Então é quase aqui um canal, né, uma espécie de alargamento. E aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. É uma das razões, o pessoal fala muito em cenário interno, tal. Pessoal, o DXY está em alta, rompendo um pivô. A máxima do dia 23 a 103,166, aí o dólar sobe. Se o DXY arrefecer, o dólar desce. É isso. Inventam muito, não, porque tem problemas, que o Haddad... Não, o Haddad é o Sanek brasileiro. Eu, particularmente,
O Haddad não é petista, né? Ele é o mais tucano dos petistas, né? Um camarada extremamente inteligente, boa praça, graças a Deus. Por isso que as coisas estão caminhando, né? Ele tem um bom relacionamento com o Roberto Campos Neto. Pessoal, olhem os vídeos da campanha, né? A elegância, o alto nível de respeito, de debate entre o Tarcísio e o Haddad. São dois notáveis da nossa política. Parem, né, de desmerecer as pessoas que são expoentes, né? O Leite, governador do Rio Grande do Sul, é um ótimo expoente. Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, estou falando que são ótimos quadros, né? Na iniciativa privada as pessoas não são perfeitas também. Então exaltem pessoas como Leite, como Tarcísio, como Zema e como o Haddad, como Roberto Campos Neto, como Mansueto Almeida, que é genial, está na iniciativa privada, né? A gente não pode destruir os nossos expoentes, né? Pessoas que se destacam nas suas atividades, é isso, né? Então, Ibovespa em dólares, teste da média de 21, pelo jeito vai montar fundo aqui, vai respeitar. É a mesma, a gente tem que reconhecer as pessoas, né? Pelos trabalhos desenvolvidos. As pessoas não são perfeitas, mas elas muitas vezes têm altíssima capacidade, comprometimento tem que ser reconhecido. Então, a mesma história aqui, o BOVA11, respeitando a média de 21. O Ibov eu tinha até mesmo traçado um estudo envolvendo Fibonacci. Fibonacci a gente usa de forma inteligente, oportuna, né? Não ficar colocando Fibonacci em qualquer coisa. Você traça 200 linhas e em alguma vai bater. Mas tem momentos como esse que vale a pena. Nem chegou a tocar a retração 38.2. Nem mesmo a média de 21. É um sinal de força. Ok? Sobre o mini índice já estudamos, né? Então a ideia é que busque a máxima de ontem. Essa é a ideia. 119.950. Eu falei isso desde a mínima, né? Que tinha uns 1.500 pontos para andar, daqui a pouco bate. O mini dólar está formando o topo. Eu tracei uma linha topo mais baixa. Deve voltar à mínima do dia. E o DI é mais do mesmo. DI é mais do mesmo. Movimento lateral, tal. Com viés baixista, claro. Duro de cair, né? Vai escorregando. E a gente tem uma situação um pouco esdrúxula, né? Aqui no milho negociado na Cbolt. E até que o nosso milho aqui no Brasil está segurando a onda. Né? Então é geral. Acho que quem está no barco, pular agora não faz sentido em relação ao milho. Ok? Ele monta os padrões, devolve, mas uma hora vai entrar em tendência aqui, e quando entrar em tendência vai passar semanas aí subindo, ok? Então é isso aí, um grande abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, somos diferentes porque somos águias. Desafio correndo dos 9.000 pontos, voo da águia para o mini índice, rumo aos 127.590 em julho, valeu!